Então vamos lá, já testamos tudo, já vimos que isso aqui funciona, né? O parse, tá, beleza. Só que o que acontece? Nós vamos ter que dar um jeito de levar esse dado parseado lá para o nosso controller de uma outra forma que não vai ser por meio de um return, tá? Por quê? Porque o callback é assim, se eu mantiver essa ideia do return, o que ele faz? Ele sai executando linha por linha. Ele vem aqui, faz esse passo, faz esse passo, faz esse passo e já retorna. Ele não vai ficar esperando o callback do objeto HTTP request terminar para ele dar o retorno. E se eu der um retorno direto aqui, um return aqui, ó, ele, na verdade esse return é o quê? Ele é o return dessa function. Também não vai devolver lá para o controller. Tá? Então, uma forma de nós devolvermos isso para o controller é trabalhar igual ele trabalha, com o conceito de callback. Então, o que isso quer dizer? Que ao invés de nós darmos um return aqui, ó, um return, o que a gente faz? A gente chamaria uma função, vamos chamar de callback, ó, callback, CB, callback. Nós chamaríamos uma função de callback contendo o resultado já parseado. Ou eu poderia deixar essa tarefa do parse para ele. Ou já entregar parseado. Tá? O que nós fizemos aqui? Nós criamos uma função de callback, só entenda. Nós vamos executar uma função que quem tem acesso a essa função vai ser o nosso service. Ó, pessoal, presta atenção, copiar o de menos. Tá? Isso é de menos. O que eu quero que você entenda é que quem que é o CB? É uma função que nós vamos criar ela lá no controller. Lá no controller nós vamos criar essa função. Entendeu? E ela vai ser executada após o buscar todos concluir sua tarefa. Então o que nós estamos falando? Buscar todos? Faz o que você tem que fazer. Quando você terminar, você executa uma função que não é sua. É uma função que alguém criou essa função lá no programa que precisou chamar o buscar todos. Ou seja, esse CB ele vai ser uma função passada por parâmetro. Olha só, presta atenção. Então, ao chamar o buscar todos, nós vamos passar uma função como parâmetro. E essa função só vai ser chamada após a conclusão do nosso callback. Então, presta atenção. O que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir o nosso controller. Controller do JavaScript. Tá? Aqui, ó. Ao clicar no listar, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar ele chamar o buscar todos, não vamos? Certo? Sim. Tá. Agora, o que esse buscar todos precisa como parâmetro? CB. Precisa de uma função que vai ser executada após o buscar todos terminar a sua tarefa. Após o buscar todos terminar a sua tarefa, quem que ele vai chamar? Que função que ele vai chamar? Essa função nós vamos criar aqui, ó, uma função que vai ser uma função de callback, que é essa tarefa aqui. Mas nesse primeiro momento, vamos pôr em comentário, eu só vou falar assim, ó, window.alert, dê uma alerta no retorno que você está me trazendo. Essa função de callback ela tem um parâmetro, que são os dados, né? Que são os nossos usuários. Vamos colocar assim, os nossos usuários. Ele já está me devolvendo o usuário. Quando eu falo API, me traga os usuários. Então, o que esse cara aqui faz? Olha lá. Vamos deixar de paralelo aqui. Aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, buscar usuários. O que é o buscar usuários? É uma função, certo? É o método do quem? Do usuário service. Tá, joia? Essa função recebe um parâmetro. Que parâmetro é essa? Essa function aqui, ó. Toda essa function é o meu CB. Aí ele vai lá, né, cria o objeto request, programa o callback, que é quando a coisa terminar, monta o request e manda executar lá na API. A API recebe esse request e devolve o quê? Uma string com todos os usuários. Quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos... O nosso HTTP request vai executar o quê? Vai executar essa função aqui. Ó. Terminou, executou essa função. Beleza. Deu tudo certo? Deu tudo certo. O que eu faço agora com os dados que estão chegando da API? Primeiro eu vou fazer um parse nela, para ela ficar bonitinho e transformar em objeto JavaScript, criar array bonito. Até aqui, beleza, aquele array. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou entregar esse array para a função que está chegando aqui como parâmetro, o tal do CB, que é o callback. Esse callback nada mais é que essa função aqui, ó. Em JavaScript você pode passar uma function por parâmetro, não só
um dado como parâmetro, um número, você pode passar uma function como parâmetro, e ela vai ser usada aqui dentro. O nome dessa function aqui ela está como function anônima, lá de cá, só que aqui dentro ela é uma function chamada callback. Esse CB é como se essa função se chamasse aqui, ó. Chame a função CB, é como se ela se chamasse CB. Chame a função CB e passe esse parâmetro para ela. Tá vendo esse parâmetro aqui, ó? Ele vai cair aqui, ó, e usuários, ó. Entendeu? Então não vai ser assim, ó. Tá? Aí o que acontece? O que eu faço com esse callback? Vou dar um alerta nele, ó, usuários, ó. Então o nosso controller ganhou acesso aos dados que vão ser carregados pelo nosso buscar todos. O nosso buscar todos não retorna mais. O nosso buscar todos faz a tarefa. Quando ele terminar de fazer a tarefa, ele chama uma função que foi criada lá no controller, para ele tratar o resultado do service. Entendeu? Então é uma function essa function que vai receber o retorno do buscar todos. Como parâmetro, na verdade, de entrada dela. É uma outra abordagem, não tem mais return. Porque existe um tempo de processamento, tem que esperar, tem que ver se vai dar certo e tal. Beleza? E aqui a gente executa. Vamos ver se isso vai dar certo. Né? Então vamos rodar aqui. Atualizei. Agora ele chama um callback ao invés de chamar ao invés de dar um return. E aí o nosso controle tem que decidir o que vai fazer com esse callback. Tá? Mas nesse primeiro momento ele só vai dar um alerta. Beleza? Então vamos abrir aqui no browser. Vamos rodar aqui. Então, se eu chamar o listar, vamos ver o que ele faz. Chamei o listar, deu um errinho aqui, né? Length aqui. Tá. Não, é porque daí ele só tentou fazer usuários, né? Deixa eu só ver aqui. Tá. CB is not a function. CB is not a function. Deixa eu ver se mais um outro lugar a gente chama ele, entendeu? Porque talvez a gente não está chamando ele só ali. Deixa eu verificar aqui. CB. Aqui, buscar todos. Aqui, function, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só inspecionar aqui o código. Olha só, eu marquei aqui o breakpoint, né? Só para ver, se eu clicar no listar, quem que é CB? O CB não está definido. Undefined. Tá vendo? Ele não está definido. Então ele não entendeu, quando eu clicar aqui, ele não entendeu que essa variável CB, essa variável, ela é uma função. Ele não recebeu o parâmetro. Tá? Então, como ele está indefinido, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu falar CB alguma coisa, ele vai falar indefinido alguma coisa e vai dar aquela exceção. Tá? Agora, por que ele está indefinido? Vamos ver aqui o nosso controller. Cadê o nosso controller? Olha só, buscar todos, ele está desatualizado. Ó. O nosso usuário controller está desatualizado. Tá? Deixa eu só atualizar ele. Controller. Estou fazendo um método Solunga aqui, tá? O método mais bruto de você atualizar um JavaScript, tá? Beleza? Esse aqui. Então, não é assim. Então, beleza. Agora, cadê o nosso buscar todos aqui? Continua não atualizado? Rapaz, nem do método mais tosco do mundo funcionou. Deixa eu ver. Atualizei o controller. Cadê o controller? O meu controller tem que dizer, olha lá, buscar todos com a função aqui. É isso aqui, ó. Ao clicar em listar, tem que estar assim. Então, deixa eu atualizar aqui minha tela. Deixa eu ver o que nós temos aqui. O controle está desatualizado. Deixa eu dar um... Eu tenho que arrumar isso aqui para a gente conseguir fluir melhor. Eu vou dar uma atualizada aqui de novo. No Tomcat para ele carregar aquele cara. Então, ou seja, o meu service estava de um jeito e o meu controle estava de outro. Tá? Então, por isso que deu essa inconsistência aí. Então, vamos tentar atualizar. Continua desatualizado. Ó, eu não sei o que está acontecendo no BO no cache aqui do browser. Então, assim, vou abrir aqui o Firefox só para a gente conseguir resolver essa treta aqui. Tá? E aqui é o seguinte, clique no botão listar, pimba. Olha o que ele trouxe para nós. Tá? É porque nós estamos com problema no cache ali, tá? do browser, ele não está atualizando o JS. Então ele me devolveu, olha só, então ele me devolveu uma lista de objetos, com todos os objetos. É que eu falei, imprima o jeito que está aí. Então eu não pedi para ele imprimir os dados, nem nada, ele me imprimiu os objetos do jeito que está chegando ali. Tá? Então o que nós temos agora? Nós temos o seguinte, ó, ao clicar no nosso listar, né? Cadê o listar aqui?
Cadê? Ao clicar em listar, nós pedimos para ele buscar todos, só que essa função de callback, ela só vai ser executada depois que o nosso service terminar de fazer a sua tarefa. Tá? Depois a gente pode ver o seguinte, poxa, mas esse cara aqui ficou repetitivo, se eu tiver 10 cadastros, eu vou ter que repetir esse código. Não, a gente pode levar isso para um outro objeto só para cuidar dessas requisições GET para nós. Entendeu? Mas por enquanto está aqui, tá preso dentro do nosso service essa tarefa, mas é só para a gente entender o conceito de callback. Agora, o que eu faço com esse cara aqui? Entendeu? O que eu faço com ele? Aí eu tenho que... Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esses dados na minha tela. Né? Eu tenho que jogar esses dados na minha tela. Para eu jogar esses dados na minha tela, eu tenho que ter uma variável para receber isso. Por exemplo, eu posso vir aqui, né, e criar uma variável para guardar esses dados. Né? E se eu colocar assim, ó, this.renderizar tabela, o jeito está aqui, ó. Ao invés de colocar window.alert, colocar assim, ó, this.renderizar tabela, que é aquele comando que já faz o trabalho de renderizar para nós. Será que isso funciona? Vamos testar? Olha lá. Cadê? Vamos ver se está certo aqui, né? Bom, aqui também tem o inspetor de elementos. Cadê? Olha lá, inspecionar elemento. Tá? Mesma coisa. E vamos clicar no botão listar. Clicamos no listar e não renderizou nada, né? Por que não renderizou nada? Vamos ver aqui o código. Aqui já é um pouco diferente, né? Ó, clicou no listar. Olha lá. Estou clicando, ele está fazendo alguma coisa e falou: diz renderizar a tabela is not a function. Não é uma função. E realmente não é uma função. Esse diz renderizar a tabela não é uma função aqui desse escopo, desse contexto. Tá? Então, aonde que está esse contexto? Então, ó, diz renderizar a tabela. Então, eu tinha que ter um jeito de chamar esse cara fora dessa function. Né? Ou seja, não posso chamar o diz porque ele vai achar que esse diz é esse cara aqui. Ó. Tá, então, mas aonde que está esse renderizar a tabela? Está fora do callback. Ele está aqui fora, tá aqui, ó, nesse ponto aqui, ou aqui, ó, em um desses dois. Tá? Como que eu faço para chamar esse cara? Vou pôr o breakpoint bem aqui. Vou tentar clicar no listar. Olha lá, estou aqui. Como que eu faço? Se eu fizer diz renderizar tabela, eu não consigo executar. E se eu colocar renderizar tabela sem o diz? Aonde que ele vai procurar? Olha lá. O que ele falou? Não está definida. Entendeu? Então, quem que é o diz? O diz é esse cara aqui, ó. Olha lá. Quem que é o diz? Vamos pôr aqui o diz, ó. Diz, nesse contexto. Quem que é o diz nesse momento? Olha lá. Quem que é o diz nesse momento? Olha o que tem no diz, ó. O diz aqui é o nosso window, ó. Tá vendo lá? O window, ó. Diz é o quê? É o nosso window, cadastro de usuário. Cadê? Ele tem o renderizar tabela de usuários? Ele não tem, ó. Ele não tá. Então, como que eu faço para achar esse cara? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Por conta do horário, a gente vai finalizar até aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente faz o quê? A gente pega esse diz, coloca dentro do contexto e leva para o DOM. Tá? Vamos fazer até aqui. Eu quero que vocês estejam concluídos até aqui. Aí, no próximo vídeo, a gente faz ele jogar para dentro do DOM.